Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com a queda do helicóptero do INEM este fim de semana. Vamos saber quais as perguntas e respostas. Falamos do caso Tancos. PJ fez hoje detenções durante o dia de hoje. Falamos do congresso da JS. Na CP, demitido o diretor por tomar decisão que ameaça a segurança ferroviária. O diretor, então, não concordou com as decisões. E falamos na política internacional, se Maduro foi ou não convidado para a tomada de posse de Bolsonaro. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, começamos precisamente então com a queda do helicóptero do INEM este sábado. Manuel António Ribeiro, ao que dão conta as informações, há um hiato entre a queda do helicóptero do INEM e aquilo que foram então o início das buscas e aquilo que também então foi todo o processo de comunicações que de facto só começou então com estas buscas passado algum tempo. O que é que aconteceu, Manuel António Ribeiro? Há muitas perguntas, há respostas também que já foram sendo dadas, mas o que é que aconteceu? Antes de mais, olá Helena, olá aos telespectadores. Eu queria aqui deixar aqui uma palavra de pesar e condolências a todos os familiares e amigos destas 4 vítimas, que para mim são autênticos heróis. Pessoas que, no seu exercício da sua função, para salvar vidas, perderam a sua vida nesse mesmo trabalho do qual desempenhavam, que era o piloto, o copiloto, o médico e a enfermeira. Ora, posto isto, e desde já o meu pesar, o acidente em si. Nós estamos numa altura controversa, em que esta luta, entre aspas, entre a autoridade da Proteção Civil e bombeiros, que fruto desta discussão pública que se aborda para tentar implementar um novo modelo de gestão e de coordenação, tem vindo à opinião pública vários episódios, e este é um deles. É óbvio que muita coisa ainda vai ser apurada e depois vamos ver quem é que ligou a quem é que não atendeu, porque o que tem vindo a público já são várias informações, porque temos a autoridade da Proteção Civil referindo os contactos que receberam, temos inclusive a Liga dos Bombeiros dando outra informação, temos que tanto o comando do Porto de Vila Real supostamente não atenderam uma chamada de emergência e que só Coimbra atendeu e remete para o Porto, e aí o Porto já atende o chamado de emergência. Agora, o que é importante aqui é referir que alguma coisa falhou, porque a comunicação e o início das buscas, mesmo... Foi precisamente essa comunicação que falhou. Este ato entre o momento em que é feita a última comunicação até o momento em que de facto se começam a fazer então as buscas e se percebe que realmente este helicóptero do INEM não dava notícias desde as 18 e 36, 35, portanto há aqui há um conjunto de situações que não estão totalmente esclarecidas, Manuel António Ribeiro. Helena, há várias. Logo a primeira é um aparelho desta natureza, quando o radar perde esta aeronave, automaticamente deveria ser emitido um sinal de procura. E a empresa, segundo a empresa que gere a nave, emite esse pedido de alerta cerca de meia hora depois. Ora, depois é o que desenvolve e até às buscas, e se efetivamente se operarem, há aqui um período longo. Ora, pomos aqui em cima da mesa uma coisa que chama-se comunicação. É preciso, estamos a falar em socorro,
está visto e revisto que o nosso processo de comunicação em questão de socorro não é o mais eficiente. Não estou aqui a pôr a crítica nem à Liga dos Bombeiros, não estou aqui a pôr a crítica nem à Autoridade de Proteção Civil, não estou a pôr aqui a crítica ao INEM, não estou aqui a pôr. O que eu estou aqui a pôr em cima da mesa, e passo a expressão, é que a comunicação em caso de socorro muitas das vezes não é a mais feliz. E quando a comunicação não é a mais eficiente, nós temos este resultado. Ou seja, passado quase 3 horas, ou 3 horas e pouco, é que há as buscas se efetivam de facto. Se efetivam de facto. Ora, quando nós temos toda uma série de contactos e de lideranças nesta cadeia de comunicação do socorro, pode, de alguma forma, isto ou se canaliza ou se afunila para só uma voz falar e receber o socorro, ou então várias vozes, várias comunicações, várias chamadas, vai originar isso. Por isso é preciso fazer um debate sério e um estudo sério sobre como é que vamos comunicar em termos de socorro. Ponto número 1. Segundo aspecto, que não é menos importante, uma coisa é de facto o socorro, outra coisa é a averiguação do acidente, que também é importante averiguar, porque quais foram as causas que originaram este desfecho. Porque uma coisa é fazer o socorro, outra coisa é as causas para que no futuro, e nós vamos, aliás, já esta aeronave já foi substituída no comando, no heliporto municipal onde estava de Macedo de Cavaleiros, onde estava estacionado este helicóptero e do INEM. onde faz a área de transporte de doentes da região. Já foi substituída, mas é importante que se verifiquem quais as causas para que este transporte essencial para esta região, essencial, até porque estamos a falar em zonas onde transportem os doentes podem demorar 1-2 horas até chegarem ao hospital. Falamos de zonas isoladas, zonas que muitas delas só se chega através das estradas municipais e nacionais e, portanto, ou seja, há aqui uma forma de socorro muito necessária e essencial para estas zonas de tráfego. É fundamental. E é fundamental que é preciso que este heliporto, este helicóptero, possa de alguma forma, poder operar com normalidade. Manuel António Ribeiro, é aqui também importante perceber de que forma funciona também, ou de que forma funcionam as comunicações entre os bombeiros e a proteção civil. É importante como é que se relacionam. Como é que se relacionam então estas duas entidades no que diz respeito ao socorro? É importante como é que se relacionam, bem como também é importante que elas se entendam e se comuniquem de uma forma célere, porque se não se comunicar de uma forma célere, quem vai ser prejudicado é o socorro. E o socorro são os cidadãos. Não faz sentido andar aqui quase que em luta, quem é que recebe, quem é que é o primeiro a entrar em terreno, é importante é que esta chamada de socorro, esta chamada de emergência, possam sincronizar todos os meios em simultâneo para que seja célere ou o mais célere possível a prontidão de resposta. Enquanto não for assim, nós vamos estar aqui a perder minutos, meias horas e horas, e com uma penalização forte e grave, até porque nós não sabemos o que é que poderia ser de estas vítimas. Não temos a certeza, nem sequer diria quase que a opinião, como é que seriam, se isto é a fazer futurismo, peço desculpa, não sabemos como é que estas pessoas iriam ser socorridas se antecipássemos 1 hora ou 2 horas nas buscas. Tudo isto são cenários. É importante a comunicação e a seguir, ou em paralelo, saber quais as causas do acidente. Para que a próxima nave, e para terminar, para que a próxima aeronave que vai operar não precise ou não tenha de correr o risco que eventualmente esta correu.
Manuel António Ribeiro, só para fecharmos este tema, dizer que o Governo já ordenou a abertura de um inquérito para determinar como funcionaram os mecanismos de reporte da ocorrência e também do lançamento de alertas. Passamos agora ao próximo tema. Manuel António Ribeiro, falamos do caso Tancos. Durante o dia de hoje, a PJ fez detenções ligadas ao caso Tancos, numa operação que envolveu dezenas de buscas na zona centro e sul do país. Helena, nós estamos perante um caso que se vai arrastar durante muito tempo. Estamos num caso que não é só uma questão de uma demissão de um ministro que está aqui em jogo, não é um caso só político, é um caso de crime, não é um caso só de simulação, é um caso de crime efetivo. É um caso que envolve até inclusive, e agora pelas últimas informações que temos, até porque a investigação vai proliferar, até inclusive estamos aqui a falar perante tráfico de armas e de tráfico de droga. Ou seja, nós temos aqui... Como é que se relaciona com o caso Tancos? Repare, este relacionamento será objeto da investigação, que, na minha opinião, vai trazer muitos dados que até agora são meramente especulativos. E continuam a ser, até porque eu acho que este episódio é um episódio que nunca mais voltará a repetir-se na nossa história, não tenho dúvidas nenhuma, até porque aconteceu e não voltará a acontecer. Perdão. Agora é importante é que a investigação se faça com um intuito de que apurar todas as responsabilidades. Muito bem. Manuel António Ribeiro, de facto aqui o caso Tancos ainda não está totalmente fechado. Há ainda muito para saber relativamente então ao caso Tancos. Há também muitas perguntas às quais é preciso ter respostas. Para as quais é preciso ter respostas neste caso. Há muitas perguntas e que as perguntas não são só de gestão, não é só questões políticas e até propriamente de vigilância e responsabilidade da própria força militar, mas também há responsabilidades criminosas que estamos aqui e que essas não podem ser descuradas, não nos podemos debruçar sobre a questão de responsabilidade da força militar, não podemos só debruçar sobre a responsabilidade política, que está sempre associada, mas também é importante escrutinarmos todas as responsabilidades criminosas. E o que está aqui, que eu acho que até são as mais importantes, que é o que está aqui em questão. Que crimes estamos aqui associados, que associação criminosa está aqui envolvida, que pessoas estão aqui envolvidas e que o que é que está por trás dessa associação com vista a quê? A que possamos anular e até erradicar uma associação criminosa organizada a um ponto de conseguir furtar este tipo de equipamento à Força Militar. Manuel António Ribeiro, de que forma é que também a Comissão de Inquérito a Tancos irá esclarecer estas dúvidas e estas questões que vão surgindo também ao longo deste ano relativas ao caso Tancos? Esta Comissão acho que terá um papel mais político. Aliás, como todas as comissões, caberá à investigação civil fazer as suas investigações que continuam a ser feitas e a seguir o seu percurso normal. Esta comissão terá um papel político para aferir as responsabilidades políticas, quer dos altos cargos que estiveram envolvidos. A questão também dá uma forma de debater a questão da polícia judiciária militar, provavelmente será aqui objeto também de abordagem. Mas aqui coloca-se outra questão quando fala na polícia judiciária militar. Faz sentido continuar a existir? Foi uma das questões que logo no início se colocou. A Ministra da Justiça disse que não faria sentido neste momento abordar essa questão, mas fará ou não sentido haver aqui estes dois, digamos assim, instrumentos que no fundo têm aqui uma complementaridade? Eu acho que faz sentido. Eu acho que a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Militar é um organismo independente da Polícia Judiciária Civil e acho que são dois organismos que sempre funcionaram. Eu acho que não vejo por que não funcionarem. Também concordo neste caso com a Ministra quando diz que não é o momento adequado nem oportuno para estar a falar sobre a reorganização das polícias judiciárias ou uma eventual
eventual reorganização, é preciso, sim senhora, aferir a responsabilidade de quem tem responsabilidade e quem foi responsável pelos seus atos ser condenado pelos mesmos, julgados e condenados pelos mesmos, se tiverem que o ser, e dar credibilidade às instituições. Porque é importante, nós referimos aqui duas coisas. A primeira é que nós estamos a falar com entidades públicas do qual nos dão as maiores garantias, porque deram toda a vida e toda a sua longa história, quer o Exército, quer inclusive a Polícia Judiciária e Militar. Não podemos estar agora a fazer juízo de valor porque um colaborador, ou um representante, ou um responsável máximo ter tido um comportamento errado, condenável, e agora vamos estar a fazer juízo e a colar a instituição a esses atos. E por outro lado, também é importante, digamos, fortalecer as instituições, que estamos a falar com as instituições com importância, digamos, de enorme relevo. Estamos a falar, nomeadamente, no Exército, numa força que nos protege, que nos defende e que nos dá notoriedade. Até agora, neste fim de semana, o Primeiro-Ministro deslocou-se a uma missão do qual Portugal está envolvido numa missão de paz. Ou seja, é importante uma ação militar. É importante que as nossas forças militares sejam credibilizadas e sejam valorizadas. Por isso eu acho que isto é um episódio que as pessoas terão que ser julgadas pelos seus atos, e está visto, cada vez mais está visto que tratou-se de um caso criminoso e que esse ato criminoso, até inclusive por uma associação, porque as buscas até foram a nível do todo o território, e essa associação tem que ser desmontada e anulada e para que o crime que a mesma se pensava para fazer não se venham a realizar. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos então ao próximo tema, uma vez então que durante o dia de hoje foram então feitas 8 detenções de suspeitos relacionados com o caso do furto de tanques. Manuel António Ribeiro, falamos agora do congresso da JS que se realizou durante este fim de semana. Um congresso, ou seja, o 21º, salvo erro, estamos a falar na terceira líder, em 13 líderes eleitos, esta é a terceira mulher. De referir que terá aqui, e eu acho que... uma eleição polémica, Manuel António Ribeiro, podemos assim dizer. Eu acho que polémica não diria, mas começa com alguma infelicidade por alguns erros no seu currículo, o que quase que já não digo que é moda, mas são tantos os casos que começam a aparecer que quem desempenha funções públicas tem uma necessidade, não sei porquê, de alterar os seus currículos como os currículos é que fizessem as pessoas e não as pessoas que fazem os currículos. Tirando isso, acho que tem aqui dois desafios. Um é corrigir de facto esse erro que terá que ser, que eu espero que tenha sido por equívoco, mas tem um outro segundo que acho que é um grande desafio, que é unir a juventude num propósito da vida pública, bem como também tentar conduzir a juventude para os próximos grandes desafios que aí vêm. E os desafios não são tão pequenos como isso. Nós estamos a viver uma crise, diria uma crise, não digo de valores, mas uma crise até de ideais na Europa. Nós temos o Brexit, que nem sai, nem entra. Temos os coletes amarelos em França, que têm tido o comportamento que têm e o impacto no tem país. Tido também aqui um efeito contágio em outros países da Europa. Ou seja, era aí, Helena, que eu queria chegar, que é o contágio. Portugal já vai ter brevemente uma manifestação já marcada pelas redes sociais. Ou seja, o grande desafio, e se nós vermos nessas já em França, uma grande parte desse combate é feito pela juventude. Ora, a juventude está na frente. Isto demonstra o quê? Demonstra uma preocupação, e aí as juventudes dos partidos têm esse papel, que é dizer que aos jovens
que estejam listados ou não em partidos têm um grande desafio de se manifestarem, muito bem, mas quando há coletes amarelos, há uma questão que se coloca: onde é que estão os partidos? Onde é que estão os movimentos? O que quer dizer que partidariamente já não conseguem, os cidadãos já não conseguem acreditar nos partidos. Ora, como não conseguem acreditar nos partidos, eles próprios tomam a iniciativa de ir para a rua manifestar e mostrar o seu desagrado. Quer dizer que elegeram os partidos e esses partidos não foram capazes de cumprir com a palavra perante o seu eleitorado. Por isso, a JS, como todas as juventudes que fazem parte dos partidos, têm um grande desafio e espero que este desafio desta nova líder, a secretária-geral do JS, comece ou partilhe já este desafio para o futuro. Muito bem. Manuel António Ribeiro, falamos agora da CP. O diretor da CP foi demitido por discordar da decisão que, segundo então aquilo que dizem as notícias, ameaça a segurança ferroviária. Uma decisão de prolongar o ciclo de manutenção dos rodados das unidades triplas elétricas. Helena, nós estamos perante aqui duas... A notícia é avançada pelo público esta segunda-feira. São notícias que, a serem verdade, e se de facto a manutenção, o prolongamento dessa manutenção pôr em risco, digamos, a vida útil dos rodados, estamos perante um sinal de preocupação. Agora também sou sincero, a mim custa-me acreditar que a administração avance para uma medida destas, pondo em risco a integridade física dos cidadãos. Por isso, pode haver aqui uma opinião de um diretor, que essa opinião desse diretor possa ser até de algum excesso de zelo, não sei se sim nem se não, e a administração, por não ter concordado com essa decisão, opta por até inclusive substituir. Mas também, se de facto o diretor, o ex-diretor, tenha provas, se tem eventualmente dados para que esse aumento de manutenção possa pôr em risco o funcionamento normal dos rodados, é preciso averiguar. Mas, repito, tenho algumas dúvidas que algum Conselho de Administração, nesta altura do campeonato, possa pôr em risco a integridade física dos utilizadores. Mas, para além disto, voltamos a bater uma tecla, que é o quê? Que é o estado da ferrovia. Essa aí é que é, acho que é... A verdadeira questão. Essa é que é a verdadeira questão, Helena, muito bem. Ou seja, nós precisamos urgentemente de fazer uma restauração da ferrovia. Nós já dissemos aqui várias vezes que a ferrovia não se vai tratar, digamos, num ano, nem dois, nem três. Em 2 ou 3 anos não vamos renovar a ferrovia. É impossível. É humanamente, financeiramente e tecnicamente é impossível. É preciso tratar do assunto o quanto antes. Porquê? Isto é o resultado de décadas de abandono. Construiu-se e deixou-se, digamos, não digo abandono, mas deixou-se de fazer um investimento numa das principais vias de comunicação terrestre, que é sem dúvida a ferrovia. Ora, agora vamos pagar, nós estamos a pagar e vamos pagar caro. Porque, para concluir, estes erros, estes procedimentos, estas decisões, vão estar constantemente a ser colocadas em questão. Porquê? Porque a ferrovia precisa urgentemente de uma intervenção e de uma remodelação. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos para a política internacional, falamos da tomada de posse de Bolsonaro e a questão que se coloca: Maduro foi ou não convidado para estar presente na tomada de posse de Bolsonaro? E, a ser verdade que vai estar presente, o que é que significa este convite a Maduro? As informações que nós tivemos acesso é que foi convidado e depois desconvidado. Ora, a iniciativa de ser convidado teve uma razão de alguém e depois desconvidado, a razão está apresentada, é que a forma desrespeitosa como o líder venezuelano trata o seu povo, interpreta o Brasil como sendo um país onde não impera os direitos humanos, não impera a democracia e por essa razão o convite foi desconvocado. Foi anulado. Agora é importante referir o seguinte, é que o Brasil vai ter agora a sua nova posse e dessa nova posse o mundo anseia um novo Brasil.
um grande desafio para o novo Presidente e é importante o Presidente estar associado a países que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios, nessa lógica de desenvolvimento e de direitos humanos. Caso assim não ocorra, o Brasil vai ter sérias dificuldades em progredir e atingir o tal desenvolvimento e a tal mudança que tantos desejam. Muito bem. Manuel António Ribeiro, certamente voltaremos também a este tema para então, de facto, analisarmos o que é que mudou desde a campanha eleitoral até que, de facto, o Bolsonaro então toma posse. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.